Mas agora eu quero o hino do Corinthians, o meu time do coração. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente. Bom, agora na bucha pro Romeu Tuma Júnior, de polícia para polícia, o de ex-delegado para ex-escrivão. Você foi na festa do Tira Véio na sexta-feira? Foi ou não foi, hein, Tuma? Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da nossa querida Band. Claro que eu fui. Claro que eu fui. Eu não pude ir, eu tive que viajar lá pro sul, rapaz. Dezembro é muito evento. Dezembro eu vou pedir para alguém para fazer, porque uma vez o Júlio César e o Augusto lá no Império Romano inventaram 2 meses, porque o mundo só tinha 10 meses, né? Tanto é que dezembro é 10, outubro é 9, né? É 11. Dezembro é 10, outubro é 11, setembro é 7. Mas aí o Júlio César fez um mês para ele. E depois o Augusto lá, então faça um para mim também. E fez Augusto, por isso que tem 12. Mas eu precisava de um mês de dezembro, mas com 70 dias, para fazer 4, 5 eventos por dia em São Paulo, Grande São Paulo ou fora de São Paulo, como eu tenho feito lá em Terras Altas, em Itapecerica da Serra. Mas, ô Tuminha, o que você tá fazendo na vida, Tuminha? Você não dá tiro mais? Deixa eu primeiro te falar o seguinte, nós temos uma alternativa a isso. Clonar você, fazer uma clonagem com 10 mil Neves, aí dá para cumprir essa agenda aí, que é muito extenso. Eu ia até dia 12 agora para Aracaju fazer um evento pro Macro, mas não vai dar devido a gravações aqui que nós temos que fazer na Bandeirantes. Agora, ô Tubinha, uma vez eu perguntei para você, Tubinha, você como tira e como delegado, você matou quantos bandidos? Só, nunca matei ninguém, eu só abri buraquinho, quem mata é Deus. É verdade. Quem tem essa decisão de tirar a vida de alguém é Deus, né? Ô Tuminha, no Detran, você sabe que era um lugar disputado, né? Os tiras brigavam para ir para lá. E uma vez apareceu lá um investigador chamado Coelho, que era casado com uma amiga minha chamada Cecília, que era escriturária. E o Coelho chegou lá com a fama de ele era um cara matador mesmo, ele era um investigador brabo, mas aí ele tava sempre com a cara feia, triste e tal. Um dia eu falei, Coelho, o que tá vendo? Isso aqui é um saco. Eu tô acostumado a caçar bandido. Esse negócio aqui de carta de motorista, exame médico, exame escrito, exame de rua, não quero mexer com isso não. E ao contrário de 300 caras que brigavam para ir pro Detran, ele tava brigando para ir embora. Depois de uns 25, 30 dias, o Coelho voltou pro DEIC. Na primeira incursão dele, a primeira diligência como tira, que ele gostava era disso, ele foi numa favela, chegou lá, pum, deram um tiro na cabeça do Coelho. Foi velado lá no Detran, e a esposa dele, eram 4 irmãs que trabalhavam lá como escriturárias, e a Cecília era a mulher do Coelho. Você chegou a saber disso, não? É verdade, eu lembro dele. É uma tristeza, né? Isso hoje acontece com muita frequência. A gente vê colegas aí perdendo a vida. E cada um tem uma vocação, né, Milton? Apesar de todos nós termos sido policiais, cada um tem uma vocação no exercício da profissão, né? Tem gente que é mais de rua, tem um tirocínio para fazer investigação, para combater a criminalidade, os efeitos da violência na rua, na investigação, e tem gente que é mais na função burocrática, que também é importante. Nessas funções que a polícia tinha, fiscalização, controle de armas, a questão de trânsito, que também é importante, e ele perdeu a vida realmente, porque não se adaptou, não gostava da função administrativa. Polícia também é igual jogador de futebol, né? O cara nasce para ser goleiro, o outro para ser centroavante, o outro tem que ser back, e ele era um tira que realmente queria era caçar bandido. O negócio dele era esse, Coelho, querido Coelho, lembro muito bem dele, um cara magro e alto, marido da Cecília. Escuta aqui, ô Tubinha, nós vamos começar com você hoje, que você é candidato à presidência do Corinthians, e todo domingo vamos ouvir aqui um outro candidato, entendeu? São quantos, ô Tuma? Hoje, que a gente saiba que já anunciaram candidatura, são 4 candidatos. São 4 candidatos. A partir de amanhã iniciam-se oficialmente as inscrições das chapas, tanto a presidência do clube quanto a eleição dos conselheiros trienais. Esse ano vai ser diferente, graças a Deus. Você não tem mais o chapão
que eram 200 conselheiros indicados pelo candidato a presidente, que acabaram se tornando um presépio do Conselho Deliberativo, que a gente ficava cheio de, entre aspas, vaquinhas de presépio que diziam amém a tudo aquilo que a administração queria. Agora, de uma forma democrática, o sócio vai poder eleger os conselheiros, pelo menos parte do Conselho Deliberativo. Vão ser eleitas 10 chapas de 25 membros cada uma, sendo que 8 delas serão titulares, fazendo um total de 200 membros, e 2 ficarão suplentes, o que torna um processo bem mais democrático e poderá exercer efetivamente o Conselho Deliberativo seu papel de órgão fiscalizador da administração. E amanhã, como eu te disse, começam as discussões que vão até o dia 19. E quem alterou tudo isso aí foi aquele, me fugiu o nome dele aqui, é um nome estrangeiro, né? Ele é do Tribunal de Justiça, do TJ, desembargador, e foi ele que, dá o nome dele, e foi ele que fez isso, essa mudança boa aí que você está achando? Na verdade, foi um grupo de conselheiros, isso foi uma disputa bastante grande, isso iniciou-se num debate há muito tempo atrás, foi apresentada uma emenda para ser votada na alteração estatutária. Essa emenda foi apresentada por um grupo de conselheiros que hoje constitui uma chapinha, que a gente chama assim, né, de candidatos ao conselho. E tem lá o doutor Herói Vicente, que você conhece bem, o doutor Cavreiro, Ricardo Bonomo, doutor Fábio, que é um grande juiz de direito, o doutor Leandro Cano, outro grande juiz de direito, o Silvinho, seu amigo, enfim. Esses conselheiros apresentaram essa emenda que foi aprovada. Sim, mas o presidente do Conselho Deliberativo, como é que chama Hoje, o doutor Guilherme Strenger. Isso, Strenger e tal. E então, o doutor Miguel também, que está aí hoje como presidente da nossa comissão eleitoral. Miguel, o grande paciente estava lá, na festa da velha guarda. O Miguel Marques e Silva, quando era investigador do Detran, ele era palmeirense, viu? Lá pelos anos 70, 80, ele era palmeirense. Depois ele bandiou pro Corinthians. Ih, rapaz, o homem vai me prender. Não falar isso não, que ele vai te prender. Isso é calúnia, injúria de informação, é tudo ao mesmo tempo. Escuta aqui, então vamos lá. Então, o primeiro candidato aí que nós estamos. Você está no ar, então, o primeiro candidato da lista aí. Como é que chama a tua chapa e quem está com você? Cita uns 10 aí. Milton, a nossa chapa chama Democracia Corintiana Participativa. Eu tenho como candidato a vice-presidente o Mário Scaminato, que foi um dos melhores diretores sociais do Corinthians. E o Luiz Carlos Bezerra, conhecido no Corinthians como Lulinha, é um grande empresário e um sócio frequentador assíduo do clube e praticante de vários esportes, que representa na nossa chapa a essência do associado no clube. Aquele clube é abandonado. O clube está em condições de penúria, associado abandonado, o clube abandonado, sem nenhuma atividade, exceto você vir aqui fazer churrasco e tomar cerveja. Essa é uma chapa bem democrática, com vários apoios. Temos um projeto registrado em cartório que foi concebido democraticamente por vários associados, vários conselheiros, ex-conselheiros, dirigentes, atletas, ex-atletas, torcedores. Um projeto que visa efetivamente mudar o modelo de gestão no Corinthians, com a participação de todos. A gente sempre fala e gosta de falar isso, se vangloria, de dizer que o Corinthians é uma nação. E ele não pode ser administrado mais por um presidencialismo de cooptação, dividindo espaço, cargos, empregos, sob a ótica do apoio político para ganhar a eleição. Nós precisamos administrar o Corinthians como estadistas, ouvindo todo mundo, permitindo a participação de todos, independentemente de ser situação ou oposição. Aquele que ganhar a eleição tem que gestar o Corinthians de uma forma profissional, com compliance, integridade administrativa, governança, mudar esse modelo de gestão. O Corinthians precisa se agigantar, até para que possa atrair parceiros de renome, parceiros que tenham o tamanho do Corinthians, que tenham as suas marcas, os seus nomes, para agregar a nossa marca. Porque não pode mais ser tratado como um clube de bairro, se apequenar. Esse é o nosso objetivo e é para isso que nós estamos lutando. Tá, agora eu quero que você cite os outros concorrentes aí, porque eu estou meio que por fora. Eu sei que o André Sanches e também o Cittadini. Aliás, eu vi um vídeo do Cittadini na internet, peguei aqui com o Cimate, meu produtor maravilhoso, e nós vamos colocar para você ouvir. Depois vamos ouvir todos eles, né? Agora, me diga uma coisa, são quantos afinal? São só 3 chapas, 4 chapas? Amanhã que nós vamos saber, é isso?
A partir de amanhã começam os registros das candidaturas. O que nós temos anunciado aqui, fazendo campanha diuturnamente aí no Parque São Jorge, nós temos hoje, além de mim, anunciado oficialmente através até da imprensa, o Cittadini, que você citou, o Felipe Isabella e o André Sanches. Então hoje nós temos 4 candidatos. Quem que é o Isabella? O Isabella foi diretor da administração do André Sanches, é um advogado, que tem um grupo que o apoia, tem um grupo dissidente da gestão do André Sanches. O doutor Calunga lá, o Garcia, que quase ganhou uma eleição também, ele está de que lado de quem? O Paulo ainda não oficializou a candidatura. Existem rumores que ele é candidato, existem rumores que ele não será candidato. A gente precisa aguardar. Se ele for ser candidato, ele vai ter que registrar a candidatura a partir de amanhã até o dia 19 de dezembro. Vamos aguardar, né? A gente não pode especular e a gente, obviamente, tem que falar da nossa candidatura e tecer comparações com aqueles que já, ao menos através da imprensa, oficializaram suas candidaturas, inclusive com páginas na internet, divulgando seus objetivos. Programa apresentado, só a nossa candidatura fez isso, inclusive com registro em cartório. O João Bosco Lopes e o Maurício Cardoso. O Franco basicamente pergunta a mesma coisa aqui, só uma curiosidade. O Neto, meu neto louco aqui, o Neto, ele era conselheiro, ele ainda é ou largou mão, igual eu larguei do Santos? Não, ele renunciou ao mandato de conselheiro. Ele renunciou, ele não é mais conselheiro. Fez muito bem. Escuta aqui. Ouça então o que o Antônio Roque Cittadini, ele fala que só eu o chamo assim, Antônio Roque Cittadini. Eu achei interessante essa proposta e depois, quando ele estiver aqui no ar, vamos colocar a proposta tua para ele analisar também. Vamos ouvir. Nós temos que ter 2 preocupações. A primeira, o Corinthians é um time popular. A nossa história, nós somos um time de massa, do povo mais pobre. Esses anos todos nós fomos construídos com isso e nós não podemos perder isso. Então nós temos que pensar em ter uma política de ingresso que não exclua essa faixa de torcedor, os mais pobres, aqueles que menos condições têm. Agora, por outro lado, nós temos que pagar o estádio, então nós precisamos cobrar mais caro dos ricos. Eu compro da área oeste. Eu acho que aquela área devia ser muito mais caro e não o preço que foi. Então eu sou favorável a cobrar mais caro para aquelas áreas e mais barato para as áreas das pessoas mais pobres que possam ter acesso. O que você acha dessa ideia? Primeiro, eu acho que a gente tem convicção das coisas que a gente se propõe a fazer. Eu, quando eu disse que o projeto da nossa chapa está registrado em cartório, porque a gente não faz promessas, assume compromisso. Eu não acho nada, eu vou fazer as coisas. Você tem que se aprofundar nesse debate. O Corinthians hoje tem um programa para frequentar o estádio que é seletivo. Ele só atende pessoas que têm recursos. Você excluindo as torcidas organizadas e uniformizadas que têm um espaço na ala norte do estádio, só quem paga a fidelização a esse programa nefasto chamado Fiel Torcedor, gerido por uma intermediária chamada Homem, é que tem acesso. O nosso associado, por exemplo, o sócio do clube, não consegue comprar ingresso, porque ele tem que obrigatoriamente pagar uma taxa de adesão para entrar nesse programa Fiel Torcedor, e também te obriga a pagar uma anuidade, além de você obrigatoriamente comprar todos os jogos do campeonato para poder se manter na fila, com direito a comprar ingresso. Isso nós vamos acabar, nós vamos eliminar intermediário. Eu não sou a favor de aumentar o preço de ingresso, ao contrário, eu sou a favor de você abaixar o preço do ingresso. O que você tem que fazer é uma política inteligente. Você tem que criar um cartão do Corinthians pré-pago para que as pessoas possam comprar o seu ingresso, independentemente de estar fidelizado a algum programa onde o Corinthians é prejudicado. Muito mais de 50% do recurso dessa fidelização, desse programa nefasto, é para uma intermediária. O Corinthians não recebe nada sobre isso. Então, assim, nós precisamos enfrentar esses problemas. Não adianta você fazer um discurso dizendo que vai encarecer ingresso para alguns, baratear para outros, sem apresentar proposta efetiva e sem enfrentar o problema. Nós temos que enfrentar o problema que prejudica o Corinthians, ou seja, eliminar intermediários. Nós temos isso no estádio, nós temos isso
na nosso licenciamento. O Corinthians tem uma empresa que faz os licenciamentos da nossa marca. Você acha que o Corinthians, gigante como é preciso ter uma intermediária para fazer licenciamento? Você pega as redes, a rede Poderoso Timão das nossas lojas, que tinham mais de 120, 150 lojas hoje, praticamente todas quebradas. Eu estou, por exemplo, nesse momento, eu vim na loja do Parque São Jorge. O amigo Nelson está até te mandando um abraço. A nossa loja dentro do Parque São Jorge não tem produto oficial para vender, porque é sabotada. E o Corinthians hoje paga. O indivíduo que quer licenciar um produto é obrigado a pagar 300 mil para uma empresa intermediária. Nós nos comprometemos a acabar com isso, a tirar os intermediários do Corinthians. Dentro do marketing do Corinthians, nós vamos criar um departamento de licenciamento. O indivíduo que quiser licenciar o seu produto, vem direto no Corinthians, paga o royalty direto para o Corinthians. Com isso você barateia o preço dos produtos para o consumidor, acaba com a pirataria e você arrecada muito mais. Então, assim, você tem que ter proposta efetiva, explicar o que é ruim e como fazer. Então, assim, nós vamos acabar com isso que está efetivamente minando os nossos cofres. Você hoje tem intermediário no futebol, intermediário na base, os nossos atletas da base hoje estão todos na mão de algum empresário. Nós vamos acabar com isso. Não é com um discurso falacioso que nós vamos resolver o plano Corinthians. Nós precisamos acabar com os métodos nefastos da administração do Corinthians. Você deve ter sabido ontem o que ocorreu no Corinthians. Ontem foi um dos dias mais negros que eu vivi na história do Corinthians. Um dia nebuloso, um dia triste. Ontem, as pessoas burlando o nosso estatuto, burlando a legislação, vários candidatos fizeram isso. Pagaram um sistema de anistia imposto pela diretoria, em detrimento de vários sócios que têm contribuído de uma forma honesta, correta, inclusive enganando esses para quem eles tentaram beneficiar, pagando uma anistia parcial, afrontando o estatuto, para legalizar algumas pessoas que possam influenciar na eleição. Então, assim, eu não vi nenhum candidato não fazendo isso, exceto a mim, e vou aqui, por uma questão até de princípio, de justiça na cidade, o Felipe Isabela também, que eu não vi fazer isso. Mas a gente tem que mudar o modelo de gestão, a forma de se utilizar do Corinthians. As pessoas têm interesse em usar o Corinthians para projeto de poder pessoal, projeto de poder de grupelhos, dividindo cargos, dividindo espaço, dividindo, loteando o Corinthians para benefício próprio. Isso não precisa acabar. O Corinthians é um gigante. Ele consegue sobreviver muito bem. Deixa eu te perguntar um negócio. Independente de eleição, você falou uma passant aí que precisa pagar o estádio. É claro, quem deve tem que pagar. É utopia, eu sei, mas quanto é que, digamos que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, o Itaú, o Santander, chega só, quanto é que nós vamos pagar isso aqui? Nós somos tudo corintiano, nós vamos pagar tudo, e vocês vão ficar devendo para nós. Mas quanto que precisa, é uma utopia que eu falei, mas resumidamente é o seguinte, quanto é que o Corinthians teria que botar agora, depositar agora para zerar a dívida do estádio? Quanto é que o Corinthians deve nesse estádio? É muito fácil, então, eu posso te responder essa pergunta. Primeiro você tem que ter autonomia, coragem e independência para enfrentar o problema. Não vejo em ninguém essa condição, por quê? Todos, direto ou indiretamente, participaram dessa engenharia financeira ou estavam em postos que poderiam ter impedido essa situação, quer nos órgãos de controle e fiscalização, quer na administração. Vamos lá. Hoje você pode chegar na Odebrecht e deve assim agir. Nós tivemos uma auditoria feita por um escritório de advocacia e uma comissão nomeada no Conselho, até por minha iniciativa. Eu que propus isso no Conselho. Essa comissão, analisando alguns contratos, porque a diretoria também não apresentou todos os contratos, mas juntamente com o engenheiro e esse escritório de advocacia, chegou à conclusão que a Odebrecht deve para o Corinthians em torno de 250 milhões, entre obras não feitas e obras mal feitas, mal realizadas. Nós temos ainda a considerar danos morais por ter envolvido o nome do Corinthians, instituição Corinthians, na Lava Jato. O Corinthians vive nas páginas policiais por conta do estádio. Muito bem. Você tem ainda a considerar a questão do dano material. Eu vou te dar um exemplo para o nosso ouvinte.
o estacionamento da Arena Itaquera, ele não pode ser explorado durante a semana. E seria uma grande fonte de renda. Por quê? Nós temos lá a estação do metrô Itaquera, onde as pessoas poderiam deixar o carro no nosso estacionamento para pegar o metrô. Ele não pode funcionar. Por quê? Porque o CET proíbe. Porque não foi feita uma obra de retorno de saída. Então, assim, ele só pode ser utilizado em dia de jogos com número de vagas limitado. Nós temos 2.800 vagas aproximadamente e só pode se utilizar 1.000 e poucas vagas e em dia de jogos. Então, você tem um dano material auferido. Se você for entrar na justiça, você tem aí, entre danos morais e danos materiais, pelo menos mais uns 100, 150 milhões para se discutir. Com 250 milhões em obras não feitas, ou que teriam que ser refeitas e mal feitas, que foram, você tem quase 400 milhões. Então é chegar no Odebrecht, somado tudo que ele se arrecadou nesses 3 anos de uso da Arena, que vai para esse fundo, que aliás eu fui o único que votou contra a criação do fundo, você tem aí todo o recurso arrecadado que vai para esse fundo, que é composto da Odebrecht, pela Caixa, pelo Corinthians, que não recebe um tostão do que lá é arrecadado, esse recurso vai todo para a Odebrecht e para a Caixa. Então, assim, eles receberam já muito recurso durante os 3 anos. Com esses 450 milhões, mais ou menos, que eu te falei, e chegar no Odebrecht e falar, amigo, vocês estão fora. Nós não devemos nada. O Odebrecht acha que o Corinthians deve 250 milhões. Com essa conta, fica 0-0. Tira o Odebrecht do negócio. Se eles acharem que tem alguma coisa a receber, eles que processam o Corinthians e aguardam a Lava Jato acabar. Porque o próprio dono da Odebrecht, em delação premiada, falou que o estádio foi planejado e ia ser feito para 350 milhões de reais. Ele falou isso, ele confessa isso. Então, se custou 2 bi, se gastar 2 bi, ele que explique isso. O candidato André Sanches falou ao Conselho Deliberativo, junto com o senhor Luiz Paulo Rosenberg, que o Corinthians não ia pôr um tostão e que a obra custaria entre 350 milhões e 400 milhões. Então, assim, está claro que o Corinthians foi vítima. Então, o Odebrecht está fora. Muito bem. Falta pagar a Caixa. A Caixa disse que a nossa dívida é de 400 milhões. Nós temos a CID da Prefeitura, que hoje está por volta de 350 milhões. Eu estou aqui já descontando e chutando por baixo, dando um número, fazendo uma régua baixa no valor, 350 milhões. Você vai na Caixa e negocia. O banco quer receber, não importa como. Entrega a CID para a Caixa e liquida a dívida. Nessa discussão com a Caixa ainda achar que tem alguma coisa a ver, algum valor a receber, nós negociamos, pedimos 5 anos de carência, que todos os estádios construídos para a Copa foram públicos, exceto do Corinthians. E todos eles tiveram uma carência de 5 anos, menos o nosso. Então, se ainda houver o questionamento, na discussão com a Caixa, que tem algum valor a receber, a gente renegocia isso. Pega 5 anos de carência, entrega a CID para a Caixa, já bate 350 milhões, se for 400, 450, vai sobrar 50, 100 milhões. 5 anos de carência. Daqui a 5 anos, nós pagamos essa diferença, que seja 50, 80 milhões, pagamos em 10 anos 5, 8 milhões por ano. Ponto final. Com isso também você homologa na Lava Jato. Por que é importante homologar na Lava Jato? E como houve confissão de desvio de recurso e propina, e o dinheiro era público, era do BNDES, a gente não pode ficar sujeito que amanhã o doutor Sérgio Moro, ou mesmo o ministro do Supremo, possa sequestrar o estádio para levar a leilão para ressarcir os cofres públicos. Então você tem que homologar na Lava Jato para que o Corinthians se livre desse problema. Exclua a Caixa, exclua o Odebrecht, aí a integralidade do estádio é nossa, porque o estádio não pode ser de mais ninguém. O terreno é do Corinthians lá. E aí você tendo a administração, tendo o estádio efetivamente em nome do Corinthians, aí você vai trabalhar para vender o naming rights, vai trabalhar para vender os espaços, para administrar o Corinthians, para toda a renda arrecadada naquele estádio vir para os nossos cofres. É isso que tem que fazer. A solução é essa. Agora precisa ter autonomia, independência e autoridade para negociar isso. Quem esteve envolvido, direto ou indiretamente, nessa engenharia financeira nefasta que desviou recursos do clube, não vai ter autoridade para enfrentar esses caras e negociar. Sobre o name rights, é impressionante, até porque eu entendo um pouquinho de publicidade, mas como é que com um filé mignon desse, Copa do Mundo no Brasil, abertura no Brasil, no Itaquera Stadium, abertura no Corinthians, não conseguiram vender, não venderam nem com o apelo da Copa do Mundo. Eu fui com o Atlético Mineiro, em 2011 eu fui para o Japão com o Santos, em 2013 eu fui para Marrakech com a minha família lá, né, fomos lá ver o Atlético Mineiro. As 2 vezes o Brasil perdeu, eu sou pé frio. Mas aí,
Nós ficamos em Istambul, num belíssimo hotel, do lado de um buracão. O buracão era o campo do Besiktas. Eles tinham demolido o estádio velho, ficou um buracão. No meu quarto eu ficava olhando assim, aquele movimento de pedreiro, aquele negócio todo, aquela movimentação de operários muito grande, e cercando o estádio, aquele buracão, Vodafone, que já era o name rights. E outro dia eu estava vendo aqui na Band um jogo lá, um estádio lindo, maravilhoso, espetacular, name rights exatamente de Vodafone. Eu não sei como é que o Corinthians, e olha que o Besiktas não representa nada perto de Esporte Clube Corinthians Paulista. Não apenas porque ele tem também o nome mais bonito do futebol do mundo, chama-se Corinthians. Muito bem. Mas o que eu quero falar com você agora é, para terminar o nosso papo, e vamos todo domingo entrevistar os demais candidatos, um por vez, que não é um Datafolha, não é um Ibope, é um Data Neves no meu celular quanto aqui, pela opinião do que o pessoal tá mandando, entendeu? Então até aqui do Marcos Posato e também Luciano Fernandes de Melo, lá de Lavras e tal. Então é um Data Neves aqui, não é uma coisa séria como Datafolha e Ibope, mas que estão dizendo aqui o seguinte, os ouvintes, que você é a Marina Silva, numa analogia em relação à eleição brasileira. Que o Lula é o Andrei Sanches, que o Bolsonaro é o Cittadini e que você é Marina Silva. O que você acha desse Data Neves aqui no meu quanto? Eu vou dizer uma coisa, eu tenho divergência com a Marina Silva por questão ideológica, mas eu me sinto honrado porque é uma pessoa honesta, correta, sobre a qual nunca parou alguma acusação. Então, assim, eu me sinto orgulhoso dessa comparação. É que você estaria em terceiro lugar nos votos. Eleição ganha no dia, Milton, depois que abre a urna. Eu tenho convicção que nós vamos ganhar a eleição. Por que eu tenho essa convicção? Porque nós temos projeto, nós temos conversado com o associado, o nosso projeto está registrado em cartório, o nosso projeto é debatido com a nação corintiana, nós temos cotidianamente encampado ideias e não fazemos promessa. Eu assumo compromisso. Ontem nós tivemos, eu já disse, um dia nebuloso no Corinthians, onde uma prática nefasta foi aceita e praticada por vários candidatos, inclusive aqueles que se fantasiam de oposicionistas. Eu estou há 23 anos na oposição combatendo essas práticas. Então, assim, o associado como eleitor brasileiro, nesse momento que o Brasil vive essa carência de moralidade na política, vai chegar o momento de voto, ele vai ter a consciência que o Corinthians precisa ser salvo por um modelo de administração que efetivamente mude os nossos rumos. Ninguém quer mais do mesmo. Aguarde a abertura das urnas, senão vamos voltar a falar. E eu vou te falar, no dia 3 de fevereiro você vai me entrevistar como novo presidente do Corinthians. Eu tenho absoluta convicção disso. Isso eu devia saber, mas não sabia. Eu ia te perguntar, é 1º de fevereiro a eleição? No dia 3 de fevereiro de 2018. 3 de fevereiro. Tá bom, aí já voltei de férias, se Deus quiser. E vamos cobrir a eleição do meu querido e amado Corinthians. Você sabe que eu sou o sujeito que mais ajudou o Corinthians, nunca falei na minha vida em apito amigo, entendeu? Porque, como diz o Neto, se não cesse o Corinthians, a gente era morto. Se o Corinthians sumir, acaba o futebol. Ô Romeu Tuma Júnior, muito obrigado. Então, domingo que vem, pela produção aqui do Guilherme Herédia Cimatti, vamos ouvir outro candidato, depois outro candidato, vamos trabalhar até dia 17. E em janeiro, na volta, vai ter mais candidato aqui também. Um abraço para você e boa sorte, tá bom, Tuminha? Eu que te agradeço, um abraço aos ouvintes. Quero deixar aqui o meu site, que é www.tuma2018.com, onde as pessoas poderão encontrar as nossas propostas, nossos compromissos e também apresentar críticas, sugestões, ideias. O debate democrático é esse. Nós queremos ouvir a nação corintiana porque o presidente do Corinthians tem que servir ao Corinthians e não dele se servir. Grande abraço, Milton. Bom domingo a todos. Muito obrigado. Tá aí o ex-delegado, ex-diretor também do governo federal, na época do Lula, e hoje advogado e hoje candidato à presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele é um ferrenho conselheiro.